Eu peço a Deus que estes dias com vocês sejam abençoadores, sejam enriquecedores. O que eu vou falar neste dia, amanhã e domingo pela manhã, não é sermão, não é coisa assim palatável, fazer, que delícia, não é. Eu vou desafiá-los a pensar, eu vou desafiá-los a refletir sobre um assunto que é tão falado, mas é tão mal entendido, tão mal construído. E eu peço licença a falar dos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, de pastores de outras denominações. Poucos de nós temos tido ousadia ou mesmo discernimento sobre o que liberdade significa. Eu estou escrevendo alguma coisa sobre isso e vai sair, não sei Deus quando, sabe Deus quando, mas sobre a liberdade humana. E eu tenho feito, como o reverendo Tiago falou, eu tenho tentado escrever coisas que não tem em nossa literatura evangélica. São 6 ou 7 volumes de Eu Sou. Eu Sou diz respeito à doutrina da revelação em palavras, da revelação verbal. Então eu tenho tentado cobrir essas lacunas que existem na literatura evangélica brasileira. Na verdade, alguns livros que eu tenho escrito, eles não existem nem na literatura americana. Eu tenho tentado fazer teologia sistemática de uma forma diferente do que os teólogos clássicos fazem. Eu tenho tentado sacar da Escritura conceitos. E tenho tentado refletir aquilo que eu chamei a atenção de vocês agora há pouco. Eu falo a respeito de mim mesmo, ou falo a mim mesmo. Nós precisamos aprender a pensar, a raciocinar, de tal forma que nosso pensamento faça jus àquilo que a Escritura apresenta. A senhora é teóloga? Não? Então você não lê a Bíblia? Lê? Você é teólogo? Diz que não. Todos nós, quando abrimos a Escritura e falamos, isso aqui eu acho que quer dizer isto, é fazer teologia, tá? Não no sentido técnico, né? Mas eu quero que vocês aprendam a pegar textos e a interpretá-los de forma correta, com uma cosmovisão boa, que faça justiça aos ensinos gerais da totalidade da Escritura. Então eu tenho escrito, já tem 3 publicados, esses estão aqui, tem 4 mais, 3 ou 4 a mais para chegar, e eu tenho feito isto, cobrir lacunas. Eu escrevi uma série que vai dar 7, sobre o habitat humano, coisas que a igreja nunca aprendeu quase. E eu quero nesta noite falar de um assunto que pouca gente fala. Quando fala, não faz uma coisa importante que nós devíamos aprender a fazer, não faz definição da coisa. Nós falamos, por exemplo, sobre justificação. A senhora já ouviu falar de justificação na igreja? Alguém definiu o que isso é? Nós falamos sobre sofrimento vicário. Os pastores muitas vezes falam assim, pressupondo que todo mundo está entendendo o que ele está falando. E nós não definimos coisas. Então eu tenho tentado ensinar meus alunos, lá onde eu leciono, mesmo por anos no seminário, a definir coisas. Porque eu posso falar uma coisa, quando não defino, você está entendendo outra coisa. Tá? Então, liberdade humana é um assunto que poucos de nós definimos. Deixa eu perguntar, a senhora está na primeira fila aqui, não tenho culpa, você está na primeira fila, vai receber pergunta. O homem é livre ou não? Não. Onde é que você aprendeu isso? Na igreja. O homem é livre ou não? Acho que é. Um dos dois está
Eu vou usar uma palavra a mais. O homem tem livre-arbítrio? Ué, onde é que vocês aprenderam isso? A igreja. Eu posso mostrar que tem, mas eu vou definir. Ah, isso eu concordo. Você vai ver. Tá? Então eu quero tentar jogar algumas coisas para vocês, para provocá-los ao raciocínio, à reflexão. Nós, os reformados, temos que definir pelo menos 3 tipos de liberdade. Não existe uma única ou um único tipo de liberdade. Quando você usa um só, aí você faz como ela: tem liberdade ou não? Ela falou, não. Eu falei para esse cara que tem liberdade, ele disse, tem. Por quê? Se você perguntasse, o que o senhor quer dizer por liberdade? Aí eu defino, tem ou não tem. Então é importante que nós definamos as coisas para que as pessoas entendam o que nós queremos dizer. E eu vou tratar de 3 tipos de liberdade, porque não existe um só. Se você tem um só conceito de liberdade, você vai ter que uma hora negar, outra hora afirmar, porque você não sabe o que eu quero dizer quando eu pergunto, o homem é livre? Vocês aprenderam que o homem não tem, ou que o homem tem. Agora eu tenho que definir, tá? Eu vou tentar fazer isso. 3 tipos de liberdade eu vou tratar aqui, corridamente, até domingo de manhã. Uma eu chamo de liberdade natural, que eu vou definir daqui a pouco. Outro que eu chamo de liberdade espiritual, isso é amanhã. E outro tipo de liberdade que é a mais complicada para nós é a liberdade de escolha contrária. Mas eu gostaria que quem veio hoje, pelo menos não faltasse esses dias, porque para não ficar pelas metades. Aí fica difícil raciocinar sem ter uma visão global da matéria. Então, liberdade natural, guardem esses nomes, liberdade espiritual e liberdade de escolha contrária. Eu fiz uma burrada ontem, eu estava preparando uns slides para botar aqui, e eu gravei em outro lugar, pensando que tinha gravado no meu, nessa porcaria aqui, e eu não gravei. Aí eu privo vocês de pelo menos acompanhar mais facilmente o raciocínio meu. Quando você ouve e vê alguma coisa, é mais fácil do que somente ouvir. Mas eu vou tentar não ser tentar me fazer entender. Então, liberdade natural. Eu vou definir, porque eu quero explicar o que essa liberdade significa. E um dos pecados de nós, ministros da palavra, é falta de definição. Você já me ouviu falar isso lá no seminário, lá no Andrew Jumper. Ausência de definições, de termos que nós usamos na nossa pregação ou no nosso ensino. Então lá vou eu. Liberdade natural. Atenção. Liberdade natural é a capacidade essencial que Deus deu, ou melhor, que todos os seres racionais possuem. É a capacidade de querer, de fazer tudo que você gosta, tudo que você quer, tudo aquilo pelo qual você tem predileção, tudo que lhe dá na telha. Mas de tal forma que tudo que você venha fazer esteja de acordo com as disposições morais dominantes da sua alma. Difícil, né? Em outras palavras, o seu ser interior, o seu mais profundo, que a Bíblia chama de coração, o seu ser mais interior é que vai ditar o que você pensa, vai ditar pelo que você tem amor e vai ditar as suas decisões. Ninguém é capaz de
querer uma coisa sem que seja levado por algo de dentro de si. Ninguém tem afeições por alguma coisa se não levado por um movimento do interior de sua alma ou do seu coração. Então, eu quero dizer que liberdade é a capacidade de fazer qualquer coisa que você quer. E vou mostrar tanto que o crente e o ímpio têm a mesma liberdade. Você faz tudo que você quer, tudo que você gosta, tudo sobre o que você tem predileção, ou a respeito do que você tem predileção. Eu chamei de liberdade natural. Por quê? Porque vem com os homens desde a sua criação. Deus fez o homem assim. Todos nós, desde que somos tornados gentes ou seres pessoais, nós nós temos essa liberdade. Deixa-me falar, o que você acha? Quem são os seres racionais que existem? Quem? Seres humanos. Alguém mais? Alguém mais? Anjos são seres pessoais ou não são? São. Qual é o mais importante de todos os seres pessoais? Deus. Aliás, Deus até não é um ser pessoal, Deus é tripessoal. Então, Deus é um ser racional. Deus tem inteligência, Deus tem afeições e Deus tem decisões, tem volições. Esses três tipos de seres, humanos, angélicos e ser divino, possuem a mesma liberdade. Aqui que eu vou trabalhar com vocês, tá? Possuem a mesma liberdade, porque esta liberdade é inalienável aos seres racionais. Tá? Daqui a pouco eu vou trabalhar com a escritura, por enquanto só vou conceituar. Então, natural porque é parte da nossa constituição, é parte da nossa natureza humana. Não é uma liberdade adquirida, que vou trabalhar amanhã. Por exemplo, ontem você era escrava do pecado, ou nunca? Nunca foi? Foi. Então, essa liberdade, que vamos trabalhar amanhã, você adquiriu. Um dia Deus botou vida em você e você passou a querer coisas que você nunca queria. E a odiar coisas que você nunca odiou. Essa é uma liberdade adquirida. A que eu estou falando hoje não é adquirida, ela vem com você. Ela nasce com você. Você não recebe essa liberdade. Deus fê-lo livre no sentido em que eu estou trabalhando aqui. Tá? Essa é uma liberdade que nós precisamos bater nela muito firme. Alguns de nós calvinistas somos tão calvinistas que acabamos, ao enfatizar a doutrina da soberania de Deus, negamos ao homem como um tipo de liberdade. Lembra que eu perguntei? O homem era livre? Você disse não. Nós negamos isso. Se nós negamos liberdade ao homem, nós vamos nos ver em grande encrenca. As coisas que você faz, eu não vou perguntar não, só para as coisas que você faz porque você quer, não é verdade? Ou alguém obriga você a fazer as coisas erradas que você faz? Normalmente, porque não tem jeito de ser diferente. Tudo nós fazemos porque nós queremos, porque nós gostamos ou porque isso convém a nós, coisas dessa natureza. Então, deixa-me falar aqui, é uma liberdade natural. Eu disse na definição minha, é uma liberdade essencial. O que é uma coisa essencial? Você? O que é uma coisa essencial? Sabe dizer para mim? Parece simples isso, mas eu quero definir. O que é uma coisa essencial? Doutor? É algo que não tem como tirar de alguém.
Isto é algo que não pode faltar. Algo que necessariamente faz parte de nós. Aqui está um copo d'água. O fato dele ser de vidro é essencial? Não. Ele pode ser de plástico, pode ser de alumínio, papel, plástico, outra coisa qualquer. É essencial esta forma? Não. Copos podem ter as mais variadas formas. Se você gosta de beber muito, eu espero que não haja gente dessa jaeza aqui, tem copo para cerveja, para vinho, tem copo para isto, para aquilo, mais variados. Agora, se eu digo que copo serve para isto aqui, para beber, isso é essencial. Se ele não servir para beber, ele não é o quê? Como este banco? É necessário que tenha desse material feito? Não. É necessário que seja tudo emendado assim? Não. É necessário que ele tenha 1, 2, 3, 4, 5? Não, pode ter. Tem banco de um pé só. Tudo o que é essencial é aquilo que não pode faltar. Quando eu digo que a liberdade natural é essencial, eu estou dizendo que ela não pode deixar de existir e você continuar sendo um ser humano. Não, você não pode ser um ser humano sem que você tenha essa liberdade da qual eu estou falando. A capacidade de fazer qualquer coisa que eu quero. Qualquer coisa que eu goste. Qualquer coisa pela qual eu tenho predileção. Contudo, eu só posso fazer as coisas que estão em consonância com o meu estado interior. Estão em harmonia com as disposições dominantes do meu ser interior. Todo mundo é assim. Vou mostrar que todos os homens em todos os estágios da vida humana são assim. Então, é essencial essa liberdade, nós não podemos deixar de ter. Você já ouviu falar muito, quem estuda inglês lembra da expressão muito comum em inglês, free will. Free will literalmente significa o quê? Literalmente, free will, significa vontade livre. Vontade livre. O que eu vou tentar mostrar para vocês nesses dias, a vontade é um mecanismo da alma humana. Assim como as afeições são um mecanismo da alma humana, assim como as volições são mecanismos ou faculdades da alma humana. Não é a nossa vontade que é livre. A sua vontade depende das outras faculdades da alma, depende das suas intelecções mentais, depende das suas afeições, isto é, os seus sentimentos. Na verdade, a vontade não é livre, ela acaba sendo serva de todas as outras faculdades humanas. Não é desse tipo de liberdade que eu estou falando. Não é a liberdade de autonomia da vontade, não é a liberdade de independência da vontade, mas é liberdade minha. Porque tudo que eu faço porque eu quero. Vou mostrar para vocês que você só faz o que você quer. Pode alguém até bater na sua cabeça, mas se você está disposto a fazer aquilo, você faz. Ninguém de fora, nada de fora, nos leva a fazer o que nós fazemos. Nós fazemos porque nós obedecemos aos impulsos que estão dentro de nós. Então, a liberdade não é de uma faculdade da alma. A liberdade é do homem. Não é liberdade da vontade, mas liberdade do ser humano. Então,
Você costuma dizer muito popularmente que eu sou dono do meu, como é que é? Eu faço o que eu quero. Nesse sentido, você é livre. Ser livre, nesse sentido, é você não ser forçada por ninguém de fora de você, ou forçada por nada de fora. Você faz aquilo que combina com o seu interior. Por exemplo, se você, bom, eu vou falar por incrédulo depois. Tudo que você faz é porque você resolveu fazer obedecendo a coisas que são determinantes dentro de você. Os anjos, que são seres racionais, também possuem liberdades. Quer anjos eleitos, se der tempo eu falo depois deles, ou anjos caídos, todos eles igualmente são livres para fazerem coisas que estão de acordo com a interioridade deles, de acordo com as disposições morais que eles possuem. Os anjos caídos fazem uma coisa que é própria deles, faz alguma coisa que combina com o caráter moral deles. O anjo santo, ele só faz coisa santa porque é o que combina com a inclinação moral dele. Então, anjos também possuem essa liberdade que eu chamei de natural, tá? Porque faz parte de nós, para usar um termo bem corintiano, é nós. A liberdade natural é nós, ou nós somos seres livres, tá? Deus também é um ser livre, possui o que eu chamo aqui de liberdade natural. Deus é o mais racional de todos os seres existentes. Ele possui uma mente ímpar, uma capacidade de raciocínio singular, e ele faz todas as coisas morais, segundo as disposições morais do seu ser, que são disposições santas. Deus faz o que Ele quer, Deus faz o que Ele gosta, Deus faz o que combina com o caráter dele. Agora, eu vou trabalhar nos vários estágios da liberdade. Eu vou trabalhar com o homem no estado antes da queda, que o Confissão de Fé de Westminster chama de estado de inocência. Eu não gosto muito desse termo, mas é o que está lá. Estado de pecado, estado de graça e estado de glória. Eu vou definir cada um deles para frente, tá? Então, como é que a liberdade natural se aplica aos 4 estágios do homem? Estágio de santidade, estágio de pecado, estágio de redenção e estágio de glória. Eu prefiro o termo estado de santidade para Adão lá no Éden, do que estado de inocência, porque inocência é uma forma negativa, dizendo que é estado daquele que não é culpado. Pelo menos em português é assim. Estado de não culpado. Quem não é culpado é inocente. Não, eu creio que mais do que isto. Eu creio que o estado nosso lá no Éden, quando saímos das mãos de Deus, quando o homem foi feito por Deus, é um estado de santidade. Era alguma coisa positiva. Nós, seres humanos, desde o começo, sempre fizemos as coisas de acordo com o que nós tínhamos lá dentro. Vocês vão me enjoar de me ouvir falar isso, porque eu quero que vocês entendam que tudo que se faz provém de dentro. As disposições morais dominantes da sua alma é que determinam aquilo que você faz, que você gosta, tá? Que você ama. Então, Adão viveu ali muito tempo, na verdade eu não sei quanto tempo, mas Adão viveu ali no Éden alguns anos, creio eu. Eu não creio que ele foi criado no dia seguinte ele caiu. Porque ele deu nome aos bois, lembra disso? Deu nome aos animais. Para você dar nome aos animais,
você tem que conhecer como um animal procede. Adão, muito inteligentemente, ele ficava observando cada animal e dava nome ao animal de acordo com o que ele fazia, de acordo com o que ele percebia neles. E ele cuidou da terra, porque foi ordem de Deus, cultivar a terra. Então, ele viveu algum tempo, eu não posso precisar quanto, de forma nenhuma. Mas ele não ficou somente um dia santo. Ele permaneceu santo por algum tempo. Ele obedeceu a Deus, ele respondia positivamente à revelação da criação. Até que houve mudança, e vamos tratar depois. Tá? Então, desculpa. Há aquelas pessoas que ensinam que Deus criou o homem moralmente neutro, ou seja, não tinha propensão nem para cá, nem para lá. Então, o interior do homem é livre para ir para onde ele quiser. Não há nada que determine no homem alguma coisa que o faça fazer o que ele faz. Não, não. Deus criou Adão moralmente santo, simplesmente com inclinações santas, e ele fazia coisas que agradavam a Deus. Mas isso não durou para sempre, como nós vamos ver. Mas que ele era um ser livre, entenda livre aqui como liberdade natural, você não pode negar. O homem não é moralmente neutro, ele é moralmente inclinado. Todo homem ou vai para um lado ou vai para um outro, moralmente falando. Aqueles de nós que experimentamos estas coisas, nós percebemos que o homem é um ser inclinado desde a origem para o bem, mas ele acabou fazendo o que é mal. Isto eu vou tratar depois. Então, no estado de santidade, o homem era um ser livre. Aí a pergunta bem, e quando ele peca, ele deixa de ser livre? Não. Os homens continuam a fazer o que querem, só que as disposições morais deles foram alteradas pela queda, mudadas pela queda. Tá? Então, eu vou raciocinar um pouquinho mais para frente, para vocês entenderem. Eu vou trabalhar com a Bíblia, porque eu não quero me delongar muito. Eu vou mostrar exemplos de liberdade natural na queda. Adão era santo. Adão só tinha inclinações santas antes da queda. Depois da queda, ele passou a ter uma inclinação que ele não tinha antes. E perdeu a capacidade de fazer coisas boas. Ele foi separado relacionalmente de Deus. Então, eu vou mostrar que o pendor, a inclinação do homem separado de Deus é para quê? Vamos lá. Paulo falou que o pendor da carne. Todos os homens pós-queda têm inclinação para a qual Adão não tinha antes de pecar. Você tem pendor da carne ainda. Mas o homem natural, e nós já não somos mais homens naturais, que eu vou trabalhar mais para frente. Mas os homens pecadores, os homens sem Cristo, sem Deus, eles possuem inclinação para o mal. Então, andando nesse raciocínio, eu quero mostrar para vocês, biblicamente, abram suas Bíblias agora aí. Eu espero que todo mundo tenha isso, porque sem Bíblia é meio complicado. Quero dar a base bíblica de que homens pecadores, homens mortos espiritualmente, desculpem,
não deixe aceso o seu celular quando estiver na igreja. Vamos, fecha. Vou mostrar que os homens mortos nos seus delitos e pecados são livres tanto quanto você e eu somos. Porque essa liberdade da qual estou falando, ela é inalienável. Ela é, qual é a palavra que eu usei? Essencial. Você não pode perdê-la. Porque se você perder, você deixa de ser o que é. Tá? Então, quando eu chegar a perguntar outra vez, o homem é ou não livre? Me responda assim, de qual liberdade o senhor está falando? Tá? É livre nesse sentido. Nada de fora o leva a fazer o que ele faz. Nada de fora o coage a fazer o que faz. Eu vou dar um exemplo. Vão em Jeremias 25. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele era um homem com liberdade natural. Ele fazia o que queria, ele pintava e bordava. Ele fez coisas quase que inomináveis. Se, por exemplo, você ler, ele fez o cerco de Jerusalém por 2 anos. Isso significa que Jerusalém é uma cidade pequena, bem pequenininha naquela época. É a cidade murada. O sítio, o cerco, levou 2 anos e não entrava água, não saía água, não entrava comida, não saía comida, não entrava gente, não saía gente. Todo mundo lá ficou preso dentro da cidade. E ele disse assim na cabeça dele: eu vou matar esse povo de sede, vou matar esse povo de fome. Era o prazer dele, era a coisa que ele gostava de fazer. Vai um pouquinho, volta um pouquinho aí em Lamentações de Jeremias. Veja a cachorrada que esse homem fez. Lamentações de Jeremias, no capítulo 4. Lembra? Eu vou ler só uns 2 versos, depois você lê em casa. Ele fez coisas bárbaras, mas ele fez obedecendo às disposições morais dominantes dele. Afinal de contas, ele era o dono do mundo na época. Ele vinha e destruía as nações, ele destruiu Jerusalém, ele destruiu o Egito, ele fez o Deus a 4. Porque eu não creio no diabo a 4. Tudo é parte de um plano grande, maior de Deus. Capítulo 4 de Reverendo Francisco Lúcio. Leio para mim os versos 9 e 10. Esse é das poucas coisas que tem. 4, 9 e 10. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Era melhor você levar uma facada do que morrer de fome. Lembra, a fome vem por causa do cerco. Porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Lembra, Jerusalém, reverendo? Jerusalém era fechada, uma cidade murada. Se não saíam, nem podiam entrar, ninguém podia semear, ninguém podia comer. Então ele fala no texto aqui, porque eram vítimas da fome e por isso se definhavam, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. O 10 agora, isso aqui me choca. As mãos das mulheres, outrora passivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviam de alimento, de destruição de filho do seu povo. Pode ler depois, mais para frente, você vê. Obrigado, reverendo. Quantas coisas tristes. Foi tão grande a fome, e vocês,
tenho visto que algumas crianças pequenas, você comendo os seus próprios filhos para saciar sua fome, por causa da maldade de um homem que fez aquilo que combinava com as disposições morais. Geralmente os grandes senhores do mundo, os grandes reis do mundo eram homens assim. Por exemplo, Herodes mandou matar aquelas crianças todas. Então, os que têm, quanto maior o poder, quanto maior a ascensão, mais soberbo o homem fica e mais coisas terríveis ele tende a fazer. Mas aqui é o caso especial de Nabucodonosor. Então, ele fez coisas muito tristes, mas ele fez o que ele quis, o que combinava com os desejos de sua alma e com os propósitos do seu coração. Agora volte a Jeremias 25, que eu falei antes. Nabucodonosor foi um cabra safado, mau, ao extremo. Lembra? Ele tentou matar a fogo na fornalha os 4. Ele levantou ídolos, ele levantou estátuas para que adorassem o Deus que era ele. Tudo de mal que você pode imaginar, tudo de mal. Veja que quando o Nabucodonosor fazia suas maldades, fazia os seus intentos, ele não sabia que por detrás dos intentos dele estavam os intentos de Deus. Ele não sabia que era instrumento das mãos de Deus, ou nas mãos de Deus. Ele não sabia que ele era funcionário do governo divino. Ele fez tudo o que ele queria, de acordo com as suas disposições morais dominantes. Mas sem o saber, ele acabou sendo um homem de quem Deus se serve. Eu vou ler aqui 25, 8 a 11, escutem, acompanhem comigo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo aqui a Israel que era pecaminosa, a Israel rebelde. Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte. Como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele chama de meu servo. Jamais Nabucodonosor voluntariamente desejaria ser servo de Deus. Deus me livre, ele diria. Ele não tinha nenhuma disposição em ser servo de Deus, mas Deus chama, ele é meu servo. Ele vai fazer exatamente as coisas que eu determino. Mas ele não sabe disto. Deus escreve a história e muitos de nós não sabemos que nós somos os agentes da história. Veja como é que o texto continua. E os trarei, no verso 9, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e eu os destruirei totalmente, e eu os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Quem foi que fez de Israel uma ruína? Quem foi que fez todas as coisas tristes contra Israel? Quem foi? Nabucodonosor. Mas só que ele não sabia que ele era um instrumento de Deus. Só que ele não sabia que ele era servo de Deus. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Todos os seres humanos, saibam ou não, eles são funcionários do governo divino. Inclusive Satanás é o mais importante desses funcionários. Porque todos os homens, no sentido em que estou trabalhando aqui, são servos de Deus. Isto é, Deus se serve deles para executar os seus propósitos. Acreditem nisto, meu irmão. Nós não somos independentes de Deus nas coisas que nós fazemos, quer boas, quer más. Nós somos parte de um grande
história que Deus estabeleceu de antemão. Você já viu na Bíblia, né? Eu farei isto, eu farei aquilo, dizendo do futuro. Eu farei isto, eu farei aquilo outro e tal. Ele escreve de antemão a história. Você não. Eu sei que alguns de vocês reagem a isto porque são criados no mundo onde você define a vida, onde você escolhe o seu destino, onde você governa tudo. Não é assim não. Não é assim não. Você tem que entender que o Deus que a Escritura apresenta é muito mais grande, desculpe o português, muito maior do que nós pensamos que Ele seja. Olha só, Deus diz assim: eu farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o som das pedras do mós, né? E a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Deus é soberano, inclusive sobre o rei da Babilônia. Nabucodonosor foi chamado de meu servo. Veja o que Deus diz no capítulo 25 ainda, nos versos 9. Para destruir totalmente, eu chamo essa nação do norte, para colocar como objeto de espanto e de assobio, para colocar em ruínas perpétuas. Lembrem, ao mesmo tempo em que Nabucodonosor fez exatamente o que combinava com o coração dele, com as disposições morais dominantes dele, por detrás das ações de Nabucodonosor havia um Deus que cumpria os planos dele para o mundo. Como é que pode isto? Eu vou mostrar agora que Nabucodonosor, exercendo a sua liberdade natural, fazendo o que combinava com as suas disposições interiores, ele foi culpado pelo que fez. Eu vou trabalhar com isso agora rapidamente. Mas antes eu quero que você entenda que existe um concurso de uma palavra latina, que é traduzida como cooperação, como partilhar com, nos atos dos homens. Não existem atos independentes. Por independentes eu digo assim, não existem atos soltos. Isto é, aconteceu. Como? Ao acaso, ao léu. Não existe ato independente ou solto. Tudo que nós fazemos está em consonância com o plano de Deus. Se você não gosta disto, você vai ter que explicar por que algumas coisas acontecem na história do mundo, na sua própria história, como a Escritura apresenta. Mas como é que existe essa cooperação entre Deus e os homens nos atos que os homens praticam? Deixa eu pegar um menino, vem cá. Você, vem cá. Não vou morder você não, é você mesmo. Deixa eu mostrar como é que Deus faz. Com respeito às coisas más, Deus está por detrás das coisas más que o homem faz. Eu estou dizendo a vocês, o homem não é independente. Perdão, os atos dos homens não são independentes. Não são atos soltos. Todos os atos que o homem pratica, ele tem alguma coisa por detrás. Mas ele sempre faz o que ele quer, assim como Deus. Esse moço está aqui na minha frente, ele é um pecador, você não esqueça disso nunca, né? Ele é um pecador. Será que ele é um pecador no máximo que ele podia ser? Não, você tem alguma coisa que presta. Não, Deus está por detrás dos nossos atos, presta atenção. Quando Deus nos pega aqui assim e nos segura, Ele não deixa que nós sejamos mais maus do que somos, porque Ele nos freia. Se Deus
definiu que você vai fazer um montão de bobagem, vai pecar à vontade, Deus faz assim, você, ó, solta você e você cai. A Bíblia diz que Deus entregou homens a si mesmos, e quando Deus entrega os homens a si mesmos, quando Deus larga os homens, solta os homens, eles afundam. Então, você não precisa de ninguém para empurrar você. Você mesmo cai, porque é o que combina com o que você é. Então, se Deus não freia você, preste atenção, você que é crente. Tome cuidado. Não é porque você é crente, você está livre de ter queda. Peça a Deus, Senhor, me segura. Senhor, me mantém, para que eu não possa pecar tanto quanto eu sou capaz de. Todos nós somos capazes de pecar, de fazer as coisas mais terríveis. Eu vou mostrar mais para frente, mas deixa eu só adiantar aqui. Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus. Você lembra das besteiras horríveis que ele fez? Que você não podia imaginar que um homem do quilate dele fizesse as loucuras que ele fez. Quando Deus não nos segura, nós caímos, não esqueça disto. Nos seus atos maus. Daqui a pouco eu vou falar de atos bons, os atos maus. Mas deixa eu adiantar já, porque fica aqui outra vez, meu filho. Deus está por detrás dos nossos atos maus, assim como está por detrás dos nossos atos bons. Você não é independente no que você faz, quer coisas boas, quer coisas ruins. Eu disse rapidamente aqui o que acontece quando nós pecamos. O pior é que você não pode dizer assim, então não fui eu, foi Deus que me fez pecar. Não, Senhor, você fez porque você quer, ou quis. Você fez porque combina com as disposições morais suas. Mas você precisa aprender que por detrás dos seus atos está Deus. Para as coisas boas, que é um pouquinho diferente. Eu me lembro que eu tinha 7 anos, você já tem quanto? 15, 13. Eu tinha uns 6 anos a 7. E meu pai, 6 e 7, meu pai tinha um bodoque. Não sei se vocês mais velhos lembram disto. É igual uma flecha, um arco, ao invés de ter a flecha, tem um saquetelzinho assim, que você puxa e solta a pedra. Não sei se vocês lembram disso. Como é que é? Mas estilingue é com ganchinho. Esse é o arco. Então, meu pai falou assim, Heber, não pega nisto que é perigoso. Meu pai foi trabalhar e eu falei assim, eu vou ver como é que é. Peguei o arco, botei uma latinha ali no meio assim, da igreja ali, botei uma latinha ali, puxei, plim! A pedra não chegou lá. Eu não tinha forças para vergar o arco para que a pedra saísse fortemente, diretamente. Não. Eu não tinha. E eu fiz isso vários dias. Um dia meu pai estava de butuca. Ele me viu e eu não sabia que ele estava me vendo. Eu tentando o mesmo exercício, as mesmas ações, mas eu não tinha força. Ele percebeu a minha dificuldade. Ele veio por detrás de mim e eu senti a mão dele nesta mão para vergar o arco. Esta mão aqui para esticar o arco. Quando ele fez isso e soltou, eu falei, pá, acertei, pai. Eu acertei, sim, eu acertei. Mas não sem Deus por detrás de mim. Não sem Deus por detrás de mim. Por isso que todas as vezes que você faz um ato bom, um ato santo, um ato que é próprio de um crente fiel, você fala,
Graças a Deus. Pode sentar, meu filho. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Você não tem petulância, porque se você tivesse, estava nos quintos dos infernos. Você não tem petulância para dizer assim, eu fiz e não dependi de ninguém, eu sou mais eu. Você não tem peito para dizer isso, embora às vezes você pense isso. Todo ato bom nosso, a gente tem que levantar a mão para o céu e falar, obrigado. Toda coisa boa que você faz, você fala, graças a Deus. Às vezes você fala isso apenas para você parecer bom por aí, né? Mas o crente sincero entende que toda coisa que ele consegue fazer, ele não consegue sem a graça divina sobre ele. Paulo era meio orgulhoso, ele falou assim, eu sou mais eu. Depois ele fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Deus está por detrás dos nossos atos maus de um modo diferente do que Ele está por detrás dos atos bons. Mas Ele está sempre por detrás dos nossos atos. Não existe um ato solto ou independente. Então, o que Nabucodonosor fez, ele fez porque ele quis. Mas hoje nós temos olhos de entendimento maior do que lá no passado. Mas o Gerê pegou isso de cara. O Jeremias entendeu isto e escreveu as coisas que nós acabamos de ler. Deus disse, eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz isto. Isto é, eu estava por detrás das coisas que você fazia, Nabucodonosor. Não esqueça de que quem está no trono sou eu. Você é meu servo. Deixa eu ver com vocês agora aqui a responsabilidade de Nabucodonosor. Nós vimos a liberdade natural dele. Nós vimos o decreto de Deus por detrás dos atos dele. E agora nós vamos ver a responsabilidade. Olha só, ele fez o que queria. Quando ele fez o que queria, ele não sabia que era servo de Deus. E Deus falou assim, você é culpado. Mas onde está a base disto? Jeremias 25 ainda. Veja no versos 12 a 14. Presta atenção na leitura. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, Deus disse que Jerusalém seria cativo por 70 anos. Então diz de antemão, acontecerá pois que quando se cumprirem os 70 anos, eu castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. É interessante que Deus fale uma coisa desta. Eu castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, porque tudo que ele fez, ele obedeceu aos ditames da sua alma. Tudo que ele fez com o coração perverso. Fez para espicaçar Israel e as nações vizinhas. Pois eu vou castigar você. Embora, esse é Deus, não estou inventando. Embora ele tenha feito o que fez, porque quis. Embora os atos de Deus estejam por detrás deles. Os homens, nós, sempre seremos culpados pelo que nós fazemos. Farei que se cumpra, eu estou continuando aí. Farei que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações, de grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Só uma curiosidade aqui, fala assim, farei deles ruínas perpétuas. Tem outros lugares onde Jeremias fala a mesma coisa. Você sabe onde ficava a Babilônia? Se você pegar o mapa e botar no lugar hoje, onde ficava a Babilônia, quem sabe? Deserto? Eu acho que é Iraque.
ali ficava a cidade da Babilônia, porque o reino da Babilônia era maior do que a cidade. É como o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. A capital, a sede, o coração do Império Babilônico era a cidade de Babilônia. Deus disse, eu vou destruir isso tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. E em outro lugar que ele fala aqui, nunca mais ela será reedificada. Nunca mais. Isso é decreto divino, nunca mais. Se você for lá hoje, é um deserto danado. Um deserto terrível. Não tem nem me chama? Ruínas. Não tem. Se você tiver com seu celular, não faça isso agora, mas fala depois. Procure no tio Google a expressão, digamos, a reconstrução da Babilônia. Houve um cara que tentou pôr em prática esse projeto, chamado Saddam Hussein. Saddam Hussein. Ele deixou muita coisa pronta. Isso tem por lá. Você pode achar em depósitos em lugares dali do Iraque. Deus falou, ninguém mais vai reconstruir Babilônia. Quando Saddam Hussein tentou fazer, Deus humilhou-o. E ele foi encontrado num buraco e foi morto. Porque eu disse, diz Deus. Deus sou eu aqui na história. Então, ele foi considerado culpado e pagou um preço alto, porque não somente ele foi morto, mas ele teve todo o seu reino arrebentado, e esse reino nunca mais se reergueu. Deus deu uns castigos antes para ele muito feios. Ele é um cara que comeu capim, lembra disso? E ele falou, não tem nenhum Deus igual de vocês, de Sadraque, Mesaque, Abdênego. Mas ele não era um crente realmente, mas ele foi capitulado, ele capitulou diante do poder de Deus, sobre o qual ele não tinha poder nenhum. E eu disse, eu exalço o Deus de Israel. Mas ele nunca foi um cara que creu realmente em Deus. Ele até louvou a Deus, até exaltou o nome de Deus, porque ele não tinha outra coisa a fazer. Mas Deus puniu, porque os atos que ele fez com maldade do coração. Por isto que ele é um Deus justo, que pune os pecados dos homens. Está na hora, né? Vamos parar? Intervalo, De quantos minutos? Depois eu vou continuar, eu vou dar o exemplo que é fantástico de dois outros caras. Do rei Senaqueribe, rei da Assíria. E vou dar depois exemplos de gente boa, em que aconteceu exatamente a mesma coisa. Tá? Eu só quero terminar esta parte antes de vocês saírem para o recreio. Para o recreio, muitos crentes de nossa geração, assim como de outras gerações passadas, não têm noção correta sobre quem Deus é. Nós criamos Deus à nossa própria imagem e semelhança. Nós fazemos Deus do jeito que nos interessa. Eu lembro que meu pai era um cara cabeçudo para crer na doutrina da graça, doutrinas da soberania de Deus. Ele falou, não, esse não é meu Deus é diferente. É possível que você tenha dito isso já. Não, você tem que crer no Deus que a Escritura apresenta, não um Deus que vem da sua fantasia, da sua ideia de criar deuses, que é muito comum em nós. E nós só gostamos daquele Deus que combina com as nossas pressuposições. Eu espero que você conheça quem é o Deus que a Escritura apresenta,
Quem é o Deus e Pai de Jesus Cristo? Quem é o nosso Deus? Veja quão grande Ele é. Pelo que Ele pensa, pelo que Ele fala, pelo que Ele sente e pelo que Ele decide fazer. Terminando. O homem é livre para fazer tudo o que quer e faz tudo o que quer. Nem tudo, na verdade, só o quanto Deus lhe deixa fazer, porque Deus segura-nos para não fazermos coisas muito mais terríveis do que fazemos. Então peça para Deus guardar você, para que você não faça isto. Peça a Deus graça para você permanecer firme, em pé, para que você não caia e venha chorar amargamente. Agora, você sempre vai fazer o que você quiser. Agora, quando você fizer uma coisa boa, santa, não se esqueça de dar a glória do que Ele faz a Ele. Tá? A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco.